hoje a gente vai falar sobre adaptação na educação infantil, a gente vai falar sobre acolhimento na educação infantil. Como é que a gente prepara o ambiente, como é que a gente prepara o espaço, como é que a gente recebe essas crianças, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de adaptação. E eu quero saber de vocês, como é que tem sido o período de adaptação com as crianças por aí? Como é que tem acontecido isso com vocês? Como é que acontece na unidade de vocês? Quem quiser colocar nos comentários, pode. Vocês me ajudam, a gente consegue fazer a aula junto, tá? E aí a gente não fica só naquela coisa de um fala e os outros ouvem. A gente consegue todo mundo participar, tá bom? Então me contem nos comentários como é que está sendo o período de adaptação para vocês. Como é que vocês estão recebendo essas crianças? Vou contar para vocês algo que eu já contei lá nos meus stories hoje. Quem já assistiu os stories já teve um spoiler, tá? E aí eu vou contextualizar para vocês também como é que acontece o período de adaptação lá na minha unidade, tá? Vamos ver os comentários aqui. As pros falando que acontece de forma coletiva, tem pro que ainda vai passar pelo período de adaptação. Então, a adaptação ano passado foi só da pro, não foi das crianças, ela não pegou a adaptação das crianças. Porém, quando você chega numa sala que já está em andamento, esse período inicial, ele também é uma adaptação, tá? Então, vamos contextualizar aqui o que é acolhimento. O acolhimento, ele se dá o ano inteiro. Todas as mudanças que acontecem na sala de aula, todas as mudanças que acontecem na turma, a gente vai ter que fazer adaptação de novo, novamente. Vou dar um exemplo para vocês, tá? 2022, eu fiz uma cirurgia, eu fiz a cirurgia bariátrica, então eu fiquei afastada bastante tempo. Quando eu saio dessa turma, quando eu me afasto da turma, outro professor assume meu lugar. Quando outro professor assume meu lugar, essas crianças, esse grupo de crianças, elas têm uma reação. Elas começam a agir de uma determinada forma, que elas não necessariamente reagem comigo, tá? Porque eu conduzo a turma de uma forma, o outro professor conduz de outra forma. Então, esse novo grupo, essas pessoas novas, elas vão ter que se adaptar umas às outras. É um novo período de adaptação, tá? A adaptação, ela não é só das crianças, ela é nossa também. Nós estamos conhecendo esse grupo de crianças, a gente está conhecendo essas famílias, essas crianças estão conhecendo o espaço, as famílias estão conhecendo a gente. Então, a adaptação, ela é de todo mundo, ela não é só das crianças. Certo? Vocês concordam comigo? Vocês já tinham pensado assim? E aí, pensando nisso, enquanto vocês vão digitando aí, pensando nisso, a minha unidade, ela fez uma adaptação da adaptação. A gente repensou esse período de adaptação. Então, desde 2017, a gente faz um momento coletivo com as famílias. A gente convida essas famílias para passar um dia com a gente dentro da unidade. Quando essa proposta veio, vou confessar para vocês que foi, assim, no mínimo, né, no mínimo, inusitado. E a nossa primeira reação enquanto grupo de professores, foi dizer que não daria bom, foi dizer que ia dar muito ruim. Porque a gente tende a olhar para as famílias e falar que quer elas lá no lugar delas. Né? A mãe para lá, o pai para cá, todo mundo lá do lado de fora e a gente aqui dentro. Vocês não invadam o meu espaço. Quando a diretora chegou com essa proposta para a gente, deles virem passar um dia com a gente, como se fosse um dia das crianças, deles comerem com a gente, da gente apresentar o espaço para eles, foi bem difícil. Mas hoje, isso acontece naturalmente. E a gente percebe que as famílias que conseguem participar desse momento, as crianças sofrem muito menos. Né? As crianças, elas sofrem muito menos. Tá? E por quê? Porque elas entendem aquele espaço como algo familiar. Então, quando a gente tem
o primeiro dia de aula, vamos pensar aqui um primeiro dia de aula, sem ninguém se conhecer. Sem ninguém se conhecer. Essa criança nunca te viu, essa criança não te conhece. A referência que ela tem é a mãe, que ela chega assim de mãozinha dada e a mãe segura de um lado a criança, do outro lado a mochilinha. Vocês conseguem ver isso? Aí a criança vai para entrar na sala e ela não quer entrar, né? Ela não quer entrar. Ela começa a chorar desesperadamente. Aí a gente olha para a cara dessa mãe e fala assim: se você não soltar ele e não deixar ele aqui dentro, ele vai fazer isso o ano inteiro. Eu já ouvi professor falando, e eu também já fui a professora que usou a frase que eu vou contar para vocês, e aí eu olho hoje e falo, gente, como é que eu fiz isso? Né, eu falava assim, se eu chegar na porta da escola todo dia e chorar, e você olhar para mim e falar assim, não, pode ir embora, que você vai receber. Eu vou chorar todo dia para ir embora. E eu falava isso no período de adaptação das crianças. Então, a gente percebe que, nessa minha fala, eu também reproduzi isso, que eu não conseguia entender o que era esse período. Então, a criança está num espaço que ela nunca viu, com uma pessoa que ela não conhece, com um monte de outras crianças que estão ali dentro já chorando, e a gente quer que ela entre naturalmente, como se estivesse tudo bem. Eu acho que não vai dar, não. Que não vai acontecer assim, só acho. Tá? Então, quando a gente olhou para isso, quando a gente olhou para esse cenário, a minha gestora, ela trouxe a ideia da gente fazer esse dia com as famílias, e deu super certo, tá? Deu super certo. Então, o que que a gente faz nesse dia? A gente divide a turma, tá? A gente divide a turma, e aí a gente consegue direcionar os dois grupos, tá? Então, a gente consegue mostrar a escola, a gente consegue fazer uma atividade como se a gente estivesse fazendo com as crianças. Eu gosto muito de fazer dinâmicas nessa hora, e dinâmicas que levem essas famílias a refletir sobre o nosso contexto escolar, que eu consiga mostrar para essas famílias que o ambiente familiar é e que ele é muito válido, mas que no ambiente escolar a gente tem outros cenários e que ele também é igualmente válido, tá? Mas quem faz isso, quem tem esse papel de mostrar para a família que o ambiente escolar, ele vai proporcionar todas essas boas experiências, somos nós. E por que que a gente precisa fazer isso? Isso é uma coisa que eu já tentava fazer, mas não dessa forma, tá? São práticas que eu já tinha, de ter essa proximidade com a família, mas não era uma proximidade física, ela era muito mais no digital. As minhas famílias sempre souberam que elas tinham acesso a mim a qualquer hora, né? Então, qualquer problema que elas tivessem, elas poderiam vir, poderia mandar um recado na agenda, poderia ligar na escola que eu ia atender e tudo mais. Mas não era essa coisa de receber alguém na minha sala. Mas eu sempre estive aberta, sempre tentei manter essa proximidade, minimamente, tá? Então, o que que rolou? O que que rolou? O que que eu percebi nesse movimento? Grande parte das nossas memórias escolares, elas são ruins, tá? Me corrijam se eu estiver errada. Grande parte das nossas memórias escolares, elas são ruins. Então, a gente tem memórias de briga, a gente tem memórias de bullying, a gente tem memórias do professor que era rude, do professor que era ignorante, só que são memórias de quando a gente já era grande. Só que na nossa cabeça, a gente não consegue separar isso. Na cabeça das famílias que não têm esse conhecimento pedagógico, isso é mais difícil ainda. Então, quando elas vêm para a escola, elas vêm trazendo tudo isso. Elas trazem todos esses resquícios de memórias escolares. E elas transportam isso para as crianças. Por que que a mãe tem medo de deixar o menino na escola? Porque ela lembra que ela sofreu no período escolar. E ela acha, eu já tive mãe de criança de 4 anos, que do jeito que ela falava, parecia que as outras crianças faziam gangues para bater no filho dela. E aí você tem que sentar com essa pessoa, ter paciência, acolher e entender que o processo de adaptação também é dela, tá? E o processo de adaptação também é seu em conhecer a criança e a família. Então, o nosso olhar, ele não é só para as crianças. Ele vai ser principalmente com elas, mas não só para elas,
Certo, meninas? Certo, pessoas? Quando a gente consegue entender isso, quando a gente consegue entender que a família está deixando ali, às vezes, a única criança que ela tem, é o único filho que ela tem, ela vai deixar ali, ela não te conhece. Que garantias ela tem de que essa criança vai chegar inteira em casa, de que essa criança vai chegar bem, de que essa criança está tendo boas experiências, né? Que garantias que ela tem? Ela sabe que você é professor, ela sabe que você é formado, mas ela não te conhece, ela não sabe quem você é. Você não confia de entregar o seu celular na mão de qualquer um. Ou vocês confiam? Eu não confio. Imagine entregar o seu filho na mão de uma pessoa que você nunca viu. Então, a gente precisa fazer esse processo também com as famílias, para que elas te conheçam e entendam que o seu trabalho vai ser positivo, tá? Então, parece óbvio, né, que elas estão deixando a criança na escola, que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, que vai correr tudo bem, mas não é bem assim. Nós temos os nossos traumas aqui. E quem é professor e é mãe, né, talvez possa nos ajudar melhor quando a gente fala disso. Então, mesmo você sendo professora, algumas coisas a gente faz vista grossa, outras coisas a gente corre na escola querendo saber o que aconteceu. E nós somos professoras, a gente sabe como que funciona a dinâmica de escola. É ou não é assim? Né? Quem tem criança pequena, quem tem criança da educação infantil, não é assim que acontece? E eu falo isso porque grande parte das minhas colegas lá na escola são mães de crianças também do infantil. E aí eu vejo que acontece esse movimento. Eu não sou mãe, sou madrasta. Mas quando tem BOs na escola, eu falo. Eu coloco lá, falo, gente, mas não tá errado isso aqui. Né? Não tá certo. Eu meto a minha colherzinha lá. E eu sou madrasta. Imagine se eu fosse mãe, né? Ia dar mais ruim ainda, tá? Então, esse olhar para adaptação, ele precisa ser mais amplo. E aí a gente precisa considerar que esse acolhimento dos primeiros dias, ele acontece o ano inteiro. Ele acontece o ano inteiro. Então, às vezes, é uma família que já confia em você. A criança, ela vem para a escola todos os dias sorrindo. Né? Geralmente, nas minhas turmas, na primeira semana, já está todo mundo belezinha. Está todo mundo ok. Eles entram sozinhos, eles não entram chorando, eles já sabem onde eles deixam mochila, onde eles deixam agenda. Só que acontece, né, depois de um mês, a criança chega chorando em casa, falando que o amiguinho bateu, que o amiguinho empurrou. E aí, o que você faz? É um novo processo de acolher essa família. É um novo processo de acolher essa criança. Porque era um espaço que ela confiava e ela agora sente medo. É um novo processo de adaptação. E a gente vai fazendo esse movimento o ano inteiro, tá? A gente vai fazendo isso o ano inteiro. Não tem como fazer só nas primeiras semanas, não tem como fazer só nos primeiros dias. É o ano todo, é no ano letivo inteiro, tá bom? E aí eu quero compartilhar com vocês a história que mais me marcou dentro desses 14 anos de educação infantil, a história que mais me marcou. Eu não vou falar o nome da criança, por motivos óbvios, né? A gente precisa manter aí a identidade das crianças preservadas, da família também. Mas foi uma criança que chegou no início do ano letivo e ele chegou chorando desesperadamente. Desesperadamente. E aí, eu já vinha num processo de rever as minhas práticas com as famílias, e eu fiz o quê? Quando ele começou a chorar, muito mesmo, sentido, e não largava a mãe dele. Eu pedi para que a mãe entrasse e me ajudasse nesse processo. Então, quando eu peço para a mãe entrar, a criança se sente mais segura e a mãe também. Porque quando você para a mãe na porta e não deixa ela entrar, a sensação que fica é que você está escondendo alguma coisa. A sensação que fica é que é alguma coisa, tem alguma coisa ali que ela não pode ver. Quando você põe ela para dentro, ela se sente até mais calma, que ela sabe que está tudo bem. E aí, na minha unidade, eu tenho uma conversa com a diretora, e o meu marido vai para mim no começo do ano furar as paredes para mim colocar meus penduricários lá. E nesse ano, ele não conseguiu terminar antes das crianças entrarem.
Eu sou professora do período da manhã e ele não conseguiu terminar da entrada das crianças. E ele estava lá furando a parede dele. As crianças começaram a chegar. Eu, no meio, naquele monte de criança, professora para lá, professora para cá, a minha agenda, meu brinquedo, minha mochila, minha unha, meu cabelo, contando do cachorro, contando né, das coisas que aconteceu. E aí chega o menino chorando. E o meu marido lá, furando a parede dele. Aí ele começou a olhar eu com as crianças, começou a olhar o movimento do menino chorando, aí ele viu que eu coloquei a mãe para dentro. Ele já estranhou. Ele já estranhou. Pela pessoa que ele conhecia em casa, isso não aconteceria, né? Isso não aconteceria. E aí eu vi que o menino não se acalmava, né? O menino, ele chorava mais com a mãe do que sem a mãe. E aí eu chamei a mãe no cantinho, conversei com ela, acalmei ela, porque eu vi que ela também estava nervosa. E eu falei assim para ela: olha, no decorrer do dia, quando ele ficar mais calmo, quando ele começar a brincar, eu vou te mandar notícias, eu te mando fotos, né? Nem que se for na hora que eu sair da sala, eu te conto como que foi esse processo dele do primeiro dia. Ela entendeu, saiu da sala e ficou tudo bem. E aí o meu marido, depois ele me contou isso, na hora não, mas ele disse que olhava para mim e ele tinha certeza, na cabeça dele, ele tinha certeza que a hora que a mãe saísse, ia dar 2 minutos, que era o tempo dela sair para fora da escola, eu ia dar 3 gritos no menino e ele ia parar de chorar. Essa era a imagem que ele tinha de mim. Então, vocês imaginem como que eu não era em casa, né? Como eu era a alecrim dourado, a florzinha do campo. E aí ele fala que ele ficou assustado. Porque quando a mãe saiu, ao invés de eu brigar com o menino, eu baixei, sentei na altura dele, sentei na cadeirinha junto com ele e abracei ele. E aos poucos eu fui acalmando a criança. E ele olha, eu vi que ele ficou parado me olhando. Mas para mim, todo mundo fica parado me olhando, então ele estava só olhando. E eu vi que ele saiu e não falou nada. Achei estranho e depois eu fui questionar. Por que é que você foi embora sem falar comigo? Aí ele olhou para mim e falou assim: eu não conhecia aquela pessoa. Eu não sabia quem ela era. Vai que você baixava ali e brigava comigo porque eu estava dando um beijo na outra pessoa. Né? Aquela coisa de, aquele beijinho de se despedir. E aí me virou a chavinha de que eu estava sendo uma pessoa na escola e uma pessoa em casa. Então, para mim, dentro do processo de adaptação, dentro do processo de acolhimento, estava tudo bem. Eu acolher uma criança que eu não conhecia, uma família que eu nunca tinha visto, de eu enviar mensagem para uma mulher que eu nunca nem tinha conhecido na vida, nunca tinha visto na minha frente, mas em casa percebam que eu não era tão boazinha assim. Eu estava sendo duas pessoas. E aí, por que que dava ruim no meio do meu processo escolar? Porque eu ainda não tinha incorporado tudo isso que eu realmente estava pregando. Então, vira aquela coisa do faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Vocês conseguem perceber que vai dar ruim em algum momento? E aí, quando isso aconteceu, virou a chavinha para mim. E naquele ano, com aquela mesma criança, ele chorou por 6 meses. Aí vocês pensem, eu já contei para vocês aqui agora há pouco que as minhas turmas, elas com uma semana estão de boinhas. E o menino chorou por 6 meses. O que que eu ia fazer com aquela criança? E aí eu comecei a olhar para ele com outros olhos. Né? Quando eu descobri que eu tinha que olhar para as pessoas, que eu tinha que mudar de fato, e não só falar sobre aquilo que eu acreditava, eu fui investigar aquela criança. Então, eu fui investigar se ele já tinha ido para a escola. Eu chamei a família para conversar. Deu uma semana, ele continuou chorando, eu já chamei essa família para conversar. Marquei um horário à parte. E aí, essa família abriu para mim a história dessa criança com escola. A gente começou a investigar. A gente começou a tentar objetos que ele gostava. A gente começou a tentar pessoas que ele gostava para levar, para buscar na escola. E nada resolvia. Depois de, acho que mais ou menos 3 meses, a gente precisou entrar com uma equipe multidisciplinar. A gente precisou entrar com um psicólogo. E aí, quando a gente entrou com a equipe multidisciplinar, eu estive em contato com essa equipe multidisciplinar.
Então, eu conversava com a outra profissional, a gente fazia trocas sobre como que estava sendo o período, né, dele dentro da escola, como que estava sendo a hora de chegar, a hora de ir embora, as brincadeiras, né, como é que estava sendo a reação dele ali. E aí, dentro da equipe multidisciplinar, a gente conseguiu ajudar ele. Hoje, ele não tem problema nenhum. De vez em quando, eu recebo mensagens dele, ele está lá na Bahia, ele não mora em São Paulo mais. Mas ele fala assim, Cris, eu vou para São Paulo só para tomar um café com você. Olha que bonitinho, que não é. E ele não queria ficar na escola de jeito nenhum. Mas percebam que foi para além de fevereiro e março. E se eu tivesse ficado só nessa de ele chora muito, ele incomoda, né, já virou birra, já virou pirraça, como que não teria sido o relatório dessa criança? O que é que eu não teria escrito no relatório dela no final do semestre? E aí, quando você direciona o seu olhar para o que realmente está acontecendo e como você pode resolver, você traz o problema para você. Então, você procura saídas para ele. Você resolve de fato. Agora, quando você olha e fala assim, é a família que mima demais. Né, ninguém faz nada, tá vendo? Mas deixaram a menina entrar de novo. Todo dia deixa essa mãe vir trazer ele aqui na porta. Então, quando a gente muda o olhar, quando a gente faz esse redirecionamento, a gente consegue traçar outros caminhos. E é nessa que a gente tem enriquecimento de prática pedagógica, porque a gente vai tentando outras coisas. E dá medo. Não vou falar para vocês que não deu medo. Não vou falar para vocês que foi um processo legal. Não foi. Hoje eu consigo contar isso e falar para vocês o que, que eu tirei disso, o que, que eu aprendi, o que, que foi legal, o que, que foi gostosinho. Mas vivendo, não foi. Né? Pensa você na sala com 35 e um desses 35 chorando desesperadamente. É o tempo inteiro. Das crianças olharem e falarem assim, nossa, mas ele está chorando de novo. É quando as crianças começam a fazer essas observações, é preocupante. É muito preocupante. Então, a gente precisa treinar olhar. E como é que a gente faz? Como é que a gente faz para receber essas crianças no início do ano e não precisar estender isso por muito tempo? Então, não estender essa situação de choro por muito tempo. Esse caso em específico, ele é um caso à parte, ele é a exceção. Ele não vai acontecer com todo mundo. Ele não vai acontecer o tempo inteiro. Em 14 anos de educação infantil, isso aconteceu uma vez, com uma criança. Então, ele não é regra, ele é exceção. E o que, que a gente faz? Como é que a gente direciona esse início de ano letivo para que a gente tenha só a exceção, para que a gente não tenha essa situação como regra, né? De você entrar na sala e ter lá as 20 crianças chorando, as 35 crianças chorando, né? Criança que gruda no portão e não quer entrar. Que tipo de atividade eu faço com essas crianças? Primeira coisa para a gente considerar. Fevereiro e março são meses em que a gente não vai levar nada de novo para as crianças, a não ser a rotina. A gente não trabalha nada além de rotina. Nada. Nada. Então, eu não vou falar de cor, eu não vou falar de número, eu não vou falar de letra, eu não vou falar. Eu vou fazer com que essa criança entenda sobre rotina. Ela vai precisar entender onde ela está, quem é você e qual que vai ser o ritmo de trabalho. Durante os primeiros meses, a sua criança ela precisa entender essas três coisas. Então, onde ela está, quem é você e qual que vai ser o ritmo de trabalho. Então, você precisa começar o ano com uma ideia na sua cabeça de como vai ser a sua rotina. E você vai colocar essa rotina desde o primeiro dia. Você não vai deixar para colocar a rotina lá no final do semestre. Você não vai começar a trabalhar a rotina em abril. Você vai trabalhar a rotina desde o primeiro dia, tá? E como é que você faz isso? Então, a gente precisa lembrar que são crianças que nunca estiveram ali. São crianças que não conhecem a sala de referência, não conhecem a unidade escolar. A minha realidade aqui, eu sou de céu. Para quem é de fora de São Paulo, tem muitas pros aqui que não são de São Paulo. Então, para quem é de fora, os céus, eles têm dentro do mesmo espaço físico
uma creche, uma EMEI, que é a escola de educação infantil de 4 e 5 anos, uma IMEF, tem os espaços comuns do céu, então parque, quadra, piscina e tudo mais, tá? Espaço coberto, e tudo isso é dividido com a comunidade. Então, é um espaço muito grande, com muitas pessoas, tá? Nosso fluxo de pessoas em unidades de céu aqui em São Paulo, pelo menos na minha aqui, tá? Que está no extremo sul de São Paulo, é de pelo menos 5.000 pessoas por dia, todos os dias. Então, é muita gente. Imagine você, uma criança de 4 anos, que nunca esteve ali, que não conhece essas pessoas, vendo esse monte de gente circulando o tempo inteiro. Você vai sentir medo. Os professores, eles olham para a gente, que é mais antigo na unidade, e falam assim, como é que vocês levam esse povo no parque? Como é que vocês saem com 35 crianças com o portão da rua aberto? Então, enquanto adulto, a gente tem medo, a gente tem insegurança. E aí a gente acha que as crianças não vão ter. Não tem como. As crianças também vão sentir medo. Elas vão parar no meio do caminho e vão começar a chorar. É normal. Se a gente pudesse, a gente sentaria ali junto com elas e choraria junto. Tá? Mas o que a gente faz nesse primeiro momento? A gente junta esses meninos. Então, vou andar pelo espaço escolar, vou com todos eles. Vou mostrar onde é banheiro, vou mostrar onde é refeitório, vou mostrar as outras salas, né? Vou mostrar as outras professoras, quem são as pessoas que podem me ajudar fora da sala. Então, mostrar a equipe de apoio, né? Apresentar quem é a pessoa que limpa os espaços, quem são as pessoas que fazem a comida. Se eu precisar de ajuda no refeitório, quem é que vai estar ali para me ajudar? A criança ela precisa saber disso. Porque não é claro para ela, não é claro para ela que o adulto que está lá em pé, enquanto a professora foi tomar lanche, é a pessoa que vai ajudar ele. Ele tem 4 anos. Ele não sabe disso, isso não é óbvio para ele, a gente precisa falar. E a gente precisa falar várias vezes, tá? A gente precisa contar várias vezes. Quando a gente vai apresentar banheiro, a gente apresenta também como que usa esse banheiro. Às vezes a gente briga com o menino porque ele vai no banheiro com a massinha no bolso e deixa a massinha cair dentro da privada, dentro do vaso. Mas você falou para ele que banheiro não é lugar de massinha? Não é óbvio isso para uma criança de 4 anos. Não é óbvio isso para uma criança de 3. Não é óbvio isso para um bebê. A gente precisa falar, tá? Então, como é que usa esse banheiro? Né? Às vezes a gente briga com os meninos porque eles vão lá e puxam um monte de folha de papel. Mas eu falei para ele que eu só puxo 2, que eu só puxo 3. Se você não falou, você pecou no processo e ele não vai saber. Isso não é óbvio. A gente precisa falar, tá? E você tem esse período de 2 meses, né, fevereiro e março, para contar isso para sua criança. Você tem 2 meses para fazer ela entender isso. É isso que a gente trabalha fevereiro e março. E a gente vai trabalhar isso indo com ela até os espaços, a gente vai trabalhar isso a partir de histórias, a gente vai trabalhar isso com música, a gente vai trabalhar isso como? Mostrando para ela o caminho da sala até o banheiro, da sala até os outros espaços, tá? E como é que a gente faz isso todos os dias? De formas diferentes, de formas diferentes. Então, depois de 20 dias de aula, a gente pode começar a pedir desenhos. A gente pode começar a devolver as perguntas. Então, nós vamos ao banheiro. Vamos juntar aqui todo mundo que nós vamos ao banheiro. Como é que a gente usa o banheiro mesmo? E aí você deixa as crianças irem te devolvendo. Mas você vai direcionando esse processo. Isso a gente faz no início do ano, tá? Então, às vezes, a gente fica bravo quando a gente vai dar tinta para as crianças e elas começam a pintar até o teto. Então, a gente não sabe como, mas até no teto tem tinta. Mas você explicou para elas como que era para usar? Você explicou para elas o que era aquele material? Então, se no início do ano
você deixar ali um espaço com os materiais de pintura, você mostrar para as crianças, olha, isso aqui é um lápis de cor, isso aqui é um giz de cera, isso aqui é tinta, a gente vai usar durante o ano, isso a gente faz várias vezes, não é uma vez só, não é uma vez só, a gente está falando de crianças pequenas, tá? Então, se eu considero aqui, por exemplo, um contexto com bebês, né? O bebê, toda vez que a gente vai trocar de espaço, ele chora. É um chororô naquela sala que eu nunca vi. Mas qual foi o movimento de apresentação desses espaços para esses bebês? Você andou com eles pela escola, eles conhecem as pessoas, às vezes vem uma pessoa estranha, né? Vem um inspetor ali te ajudar só nesse trajeto dos bebês da sala até um outro espaço. E aí a gente fala assim, nossa, mas eles choram tanto. Mas que outros momentos eles conhecem essas pessoas? Que outros momentos eles veem essas pessoas? É um bebê de colo, é uma pessoa estranha, ele vai chorar. Ele vai chorar. Mas se ele tiver contato com essas pessoas, isso vai amenizando, tá? Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Deixa eu ver se a gente tem meninos aqui hoje. Acho que não. Acredito que não. Mas tá fazendo sentido para vocês? Tá tudo bem por aí? Contem para mim. Eu gosto de saber. Às vezes eu me empolgo e ligo aqui, né? Coloca primeiro a marcha e só vou, mas podem ir mandando no chat, tá? Tá fazendo sentido. Que bom. Bom saber. Então, a gente precisa contar para as crianças como é que as coisas acontecem, tá? Como é que a gente vai direcionar isso. Então, se você fala, se você fica bravo, quando as crianças elas mexem onde você não queria que elas mexessem, mas você falou para elas que não era para mexer, você explicou por que que não podia mexer. Se você não disse isso, você pecou no processo e vai dar ruim. Né? Às vezes, a gente foca muito em falar para as crianças o que, que não pode. Então, a gente chega na sala e a gente vamos colocar aqui um momento de combinados, né? Essa é, é, a vencedora, os combinados, a gente faz sempre, né? Todo o ano inteiro a gente faz combinados. E aí, como é que a gente faz combinado? A gente chega, quando a gente é muito pedagógica, assim, quando a gente é muito pedagógica, a gente chega com as plaquinhas, né? A gente chega com as plaquinhas de EVA, de papel, enfim, com as plaquinhas assim, mais ou menos meio sulfite, né? E aí tem umas imagens, e aí a gente mostra para as crianças e fala assim: ó, não pode morder, não pode bater, não pode correr, não pode falar alto, não pode subir na cadeira, não, 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 não. Tá bom. Aí as crianças ficam tudo olhando para a cara da gente assim, com cara de paisagem, né? Até os grilos cantam na sala assim, cri, cri, cri. Passa 5 minutos, você se vê no meio daquele monte de criança, batendo, mordendo, subindo na cadeira, fazendo tudo que você acabou de falar que não pode. E aí, na sua cabeça, né, na minha cabeça também já foi assim, na nossa cabeça, essas crianças são tudo mal educadas mesmo. Por quê? Porque a geração das telas, né, elas ficam na tela o dia inteiro. Culpa do quê? Das famílias. Culpa da mãe que não educa. Mas você falou para esse menino o que, que ele podia fazer? Você falou para ele que ele podia sentar, brincar com o colega, que ele podia brincar com o carrinho, que na hora de brincar com a massinha ele podia usar ali as forminhas, ele podia usar a tesoura para cortar. Você falou para ele que ele podia conversar com o amigo, que ele podia folhear o livro. Você explicou isso para ele? Se você não explicou, vai dar ruim. Você só falou que não podia? Aí você falou um monte de coisa, foi falando, falando, falando. Na cabeça dele virou blá, 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 uísque sachê. Ele ficou com aquilo tudo na cabeça. Né? A gente sabe, acho que eu já contei isso em outra aula para vocês, que a nossa cabeça ela não processa a palavra não. A nossa cabeça de adulto não processa. A das crianças, muito menos, tá? Então, se eu falo assim para vocês, pensem, não pensem num elefante cor-de-rosa. Vocês pensaram no que agora? Num elefante cor-de-rosa.
né? A sua cabeça, ela não processa a palavra não. E aí, quando a gente coloca esse monte de nãos para as crianças, dá ruim. Então, o processo de adaptação é também para falar o que elas podem. Quando a gente vai construir combinado, a gente precisa construir com as crianças de fato, tá? A gente precisa sentar com elas, né? Sentar com elas e explicar de fato o que é legal e o que não é. Né? Não dá para a gente chegar com tudo pronto. Por mais que a gente saiba que vai sair sempre as mesmas coisas, por mais que a gente saiba que vai sair sempre o não bater, o não morder, o não xingar, a gente precisa deixar que isso parta delas, tá? A parte do cérebro das crianças, onde funciona a empatia, ainda não existe, ainda não tem. A parte do cérebro das crianças, onde funciona organização e planejamento de atitude, né, que ela pensa no que ela vai fazer, ainda não existe. Então, a gente precisa direcionar. E tudo isso a gente faz fevereiro e março. Processo de adaptação. Tá? O processo de adaptação não é só para você trabalhar o nome da criança, fazer lá a fichinha, o cartãozinho com o nome dela, para ela aprender que ela chama José, Maria, Caio e Mateus. Tá? A gente pode fazer isso durante o ano, durante todo, ele vai ter aí a vida escolar dele inteira para aprender a escrever o nome. Tá? Mas a gente precisa, de fato, dar ênfase no que é preciso. Se a gente direciona bem bonitinho, fevereiro e março, o restante do ano é mais tranquilo, porque eles já vão estar nesse ritmo de trabalho. Eles já vão saber onde eles estão, eles já vão saber quem que é você, e eles vão saber o que vocês fazem ali naqueles espaços. Então, a criança, ela precisa entender que você é professor. A família precisa entender que você é professor. E aqui vai para além do discurso da tia, tá? Eu, particularmente, não gosto do tia. E por que eu não gosto? Não é por causa da nomenclatura, mas por causa da concepção. Tá? É por causa da concepção. Nos últimos dias, vocês viram que eu estava aí com os meus sobrinhos. E a minha sobrinha de 2 anos, a gente colocou em cima da mesa, né, deixou ela fazer a zoada toda lá com os feijões, fez lá a piscininha para ela na praia. Isso a gente espera de uma tia. Não dá para fazer isso com os 35. Então, se eu permito, né, essa relação dentro dessa concepção de tia, dá ruim. Por quê? Porque ele não entende que eu não sou tia, que eu sou professora. Então, qual que é o papel do professor? Qual que é o olhar do professor? E com a família é o mesmo posicionamento, tá? É o mesmo posicionamento. Então, não dá para você chegar para a família e falar só, olha, se você não soltar a mão dele, ele vai continuar chorando. Porque isso a família ouve dos familiares dela ali, a mãe, o pai, quem vai deixar a criança, ouve desde que o menino nasceu. Porque falam assim para ele, deixa chorar no berço, não dá colo não. O sentido é o mesmo. Você se põe no mesmo lugar dos familiares, você não se põe no lugar de professor. É quando você chega para a família e você explica para ela que precisa existir ali um processo dessa família, dessa pessoa, né? A pessoa que leva essa criança para a escola, de passar segurança para essa criança, quando você consegue falar isso, você se põe no lugar de professor. Quando você consegue fazer feedbacks para essa família, quando você consegue falar assim, olha, foi tudo bem, ele brincou, não é fazer relatório diário dos 35, no meu caso, tá? Levem aí para a realidade de vocês. Não é que eu vou pegar as agendas e colocar lá dos 35. Comeu, não comeu, vestiu, não vestiu, bebeu água, foi ao banheiro, brincou. Não é isso. Não é isso. Mas é você conseguir falar do pedagógico, tá? É depois de uma semana você olhar para essa família e falar assim: você percebeu que ele tem chegado e colocado a mochila no lugar direitinho todo dia? Quando você faz uma observação simples assim, a família percebe que você está no lugar de professor, tá? A família percebe que você está no lugar de ajudar a criança, de fato conduzir o processo pedagógico, e não no lugar de um familiar. E aí, quando você faz isso, você, ao mesmo tempo que tem observações sobre a criança, você reforça suas práticas, você melhora
o seu fazer professor, né, o seu fazer de professor, você fortifica a sua parceria com as famílias, tá? Então, o processo de adaptação, né, os primeiros meses aí das crianças, a gente precisa direcionar bonitinho para ter um restante do ano legal. E quando é que eu faço isso de novo? Toda vez que tiver uma família nova, você vai fazer um processo novo. Já aconteceu de no final de março, quando estava todo mundo assim, bonitinho, a sala redondinha, entrar uma criança que desestruturasse tudo. Teve um ano que aconteceu isso comigo. Era uma menina, ela nunca tinha ido para a escola, ela não sabia nem para que servia aquilo, e para ajudar, ela faltava muito. Então, eu tive que começar todo o processo de adaptação de novo, e da turma toda, porque a gente tinha um que tirava todo mundo do lugar. Então, você começa tudo de novo. Você tem ao seu favor a maioria do grupo que já está adaptada. Então, o grupo maior vai levando essa única criança, né? Você tem isso ao seu favor, mas o processo de adaptação ele começa novamente. Você vai ter que fazer todo esse processo com essa única família de novo. Você vai ter que olhar para essa criança diferente. Por quê? Porque todos os outros, se a gente não toma cuidado, todos os outros já estão adaptados, e essa não. Então, o que a gente começa a registrar dessa daqui? Ela é teimosa, ela não me obedece, ela me desafia, porque eu estou falando para ela que não é para correr e ela está correndo na minha frente. Então, a gente precisa tomar cuidado, senão o nosso olhar vai para o outro lado. A gente precisa lembrar que essa criança que entrou depois, ela vai ter um período diferente de adaptação, tá? E isso acontece o tempo todo. Começo do ano aqui, lista de chamada é terrível, né? Entra um, sai outro, entra o outro. No mesmo dia que já saiu um, já entrou outro no lugar. Você está um dia com um grupo de crianças, no outro dia você já tem outro. Então, é difícil a gente direcionar tudo isso. Mas quando a gente faz bonitinho, a gente garante minimamente, um ano letivo mais tranquilo, tá? A gente consegue minimamente garantir um ano mais tranquilo, porque a gente consegue fazer esses combinados de fato. A gente consegue mostrar para essa criança onde ela está, quem é você e qual que vai ser o ritmo de trabalho, tá? Vou dar um exemplo para vocês de como que eu faço a minha rotina com as crianças. Então, aqui na minha unidade, é uma janela bem grandona, embaixo da janela tem um espaço. Então, qual que é o combinado? As crianças vão chegar e colocar a mochila ali embaixo da janela. Todos os dias, desde o primeiro dia de aula, na reunião de pais, na primeira reunião de pais, quem vai com criança e a criança vai com mochila, eu já peço para direcionar para colocar embaixo da janela. Todos os dias, todos os dias. Todo mundo que entra, as 35 crianças, se tiverem na sala, as 35 crianças que entrar, eu vou falar assim para elas: bom dia, põe a sua mochila embaixo da janela, pega a agenda e põe em cima da mesa. Esse é o movimento, todos os dias. Todos os dias. Tem criança que depois de um tempo ela vai sozinha. Tem criança que vai chegar no final do ano e você continua falando para ela: põe a mochila embaixo da janela, pega a agenda e põe em cima da mesa. Então, você vai direcionando isso. Com o passar do tempo, vai diminuindo as crianças com quem você tem que ter uma atenção maior. E aí, as próprias crianças começam a direcionar esses que fogem. Você já pegou a sua agenda? A Pro vai olhar a agenda. Você já colocou a sua agenda em cima da mesa? Mas você fez o seu trabalho de contar para eles como vai ser. Se você conta para eles, eles te ajudam, mesmo sendo crianças pequenas. Quando eu trabalhei com crianças menores, de 2 anos e meio, de 2 anos e meio a 3 anos e meio, era a minha turma das crianças menores. Eu tinha os cotocos de gente que ia lá, pendurava a mochilinha, nessa unidade era cabideiro, né? Então, eles tinham que pendurar a mochilinha. Eles penduravam a mochila e traziam a agenda. Tinha agenda que ficava pelo meio do caminho? Tinha, mas eles entenderam qual que era a dinâmica.
tá? Tinha criança que abria a mochila do outro para pegar a agenda. E aí é outro processo de você ensinar que ele não pode abrir a mochila do coleguinha e tudo mais, mas são crianças pequenas. E nesses detalhes, a gente consegue perceber que ele entendeu a rotina. Mas precisa ser de fato rotina, né? Dá trabalho você fazer isso todos os dias. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível, tá? Vai exigir esforço, vai exigir trabalho, mas dá certo, dá bom. No final, dá bom. Certo, meninas? Tá tudo bem por aí? Tá fazendo sentido para vocês? Quem chegou agora, tá tudo bem? A Pro falando que acontece com a turma dela de 3 anos. Maravilhosa. Eu adoro quando vocês mandam para mim. Acontece mesmo. Descobrindo que a prática pedagógica do meu estado não é tão clara para as crianças. Quando a gente se olha, quando a gente se encontra em situações assim, dá muito ruim, tá? Por quê? Porque a gente começa a pensar à frente de onde a gente está. E aí, por que que é difícil? Porque a gente vai ter que movimentar isso aqui, tá? A gente vai ter que ser quem movimenta isso aqui. E eu sei que é difícil porque eu fui esse movimento. Na minha unidade, eu fui esse movimento. Já contei para vocês na aula passada que eu trabalho com WhatsApp muito antes da pandemia. E quando eu comecei a trabalhar com WhatsApp, eu recebi orientação da minha gestão para que eu largasse. Porque se desse alguma coisa errada, a gestão não ia se responsabilizar. Eu ia assumir o BO sozinha. E aí, eu falei assim, tá bom, se der BO, eu assumo sozinha. Então, dá trabalho quando você se vê sozinho, assim. Né? Hoje, o que aconteceu quando veio a pandemia? O que aconteceu quando o WhatsApp virou um meio de comunicação institucional? Na unidade em que só um professor fazia uso do grupo do WhatsApp, hoje isso é um instrumento institucional. E aí, se você olha para mim e fala assim que eu não fui o movimento aqui, vai dar ruim. Né? Porque nós estamos já no pós-pandemia, não é obrigatório mais. Mas a gente consegue mostrar que funciona. Quando veio a pandemia, eu tive que conversar com um grupo de professores e explicar como que eu fazia para dar bom, como que eu conduzia esse processo com as famílias. Então, não é impor, não é que a gente vai impor. Quando você percebe, aqui a gente tem algo muito maior, ó, é uma prática de Estado. O Estado, ele não consegue ser tão claro nas práticas que é para a gente ter com as crianças. Então, você vai ter que fazer um movimento. E você não vai fazer um movimento brigando, você vai fazer um movimento mostrando, tá? Você vai ter que mostrar que dá certo. E vai ser difícil, porque você pode trombar com pessoas que olhem para você e falem assim: se der ruim, você vai assumir. Mas não dá ruim, tá? Não dá ruim. Porque você se posiciona enquanto profissional. Você deixa o lugar, né, de quem só olha e fala assim, não, a culpa é sua e eu não tenho nada a ver com isso. Você se põe como alguém para ajudar. Não tem como dar ruim, tá? Não tem como dar ruim. Documente todos os seus processos. Documente tudo o que está acontecendo. Tudo. Tudo que está acontecendo, tá? E aí não tem como dar ruim. A Pro falando que não usa mais as placas negativas, que tem feito contato com as crianças. E aí elas falam o que é legal de acontecer na escola. Isso mesmo. Isso mesmo. Não é que a gente não precisa, que a gente precisa excluir o negativo, tá? A gente vai precisar corrigir essas crianças, porque afinal de contas, não é para morder mesmo, não é para correr mesmo, não é para bater mesmo. Né? A gente vai precisar corrigir essas crianças. Não é que a gente precisa excluir os negativos. Isso vai acontecer. O erro, ele faz parte do processo, mas a gente precisa enxergar ele como, de fato, parte do processo, e não algo que vai determinar isso para sempre. Então, se a gente tem uma criança, por exemplo, que morde, a gente percebe que ela morde sempre a mesma criança. O que está rolando ali? Né? O que rola por trás disso? Tem criança que ela não vai saber falar assim, ó, eu quero brincar com você. Ele só está pedindo atenção. Por trás de todo comportamento, seja ele bom ou ruim, existe um pedido
de olhar, existe um pedido de ajuda muitas vezes, tá? Então, às vezes você tem a criança que é muito boazinha e você acha ela maravilhosa. Ela também está te pedindo ajuda, tá? Porque você quase não vê ela. Se você tem aquela criança que você só vê ela, quando você faz chamada, ela também está te pedindo ajuda, não é só a criança que bate, tá? E aí a gente consegue direcionar isso também no período de adaptação, tá? Cris, e quanto aos nomes das crianças que não conhecemos? Gente, eu sou um professor que não gosta de crachá. Eu não gosto de crachá. Como é que eu trabalho para eu conseguir decorar o nome de todo mundo rapidamente? Agenda. Sou eu que pego a agenda, sou eu que entrego a agenda, tá? Eu não gosto do crachá. Por quê? Porque as crianças tiram. Elas tiram. E aí você tá ali na primeira semana de aula, você tá ali na primeira semana de aula, você olha para o menino, tá escrito lá bem grande no crachá pendurado do pescoço dele, Mateus. Aí você, na hora da saída, chama Mateus, chama Mateus, chama Mateus, o menino não vem. Aí você vai lá e pega ele pela mão. Aí a família olha para o menino e fala assim, não, mas não é esse. Já aconteceu isso por aí? Já aconteceu isso ou é só aqui que acontece? É só aqui que as crianças tiram o crachá, deixam jogado, vem outra, pega e põe e passa pelo nome que está lá. Então, eu não gosto do crachá. Então, eu trabalho com agenda. E eu me esforço bastante, bastante mesmo, para ali nos primeiros dias, no máximo até a segunda semana, já saber o nome de todo mundo, tá? Que mais? Gosto de fotos, tá? Gosto de fotos das crianças. Para não acontecer mais essa situação de você chamar a criança e não ser ela, tá? Para não acontecer isso mais, o que eu faço? Eu pego uma foto das crianças, na matrícula, geralmente, a secretaria pede foto, tá? Geralmente, na matrícula, a secretaria pede foto. Então, você já tem uma foto da criança na escola. Se não tem, eu peço para a família, e se não, mesmo assim, não vem, no primeiro dia de aula, eu tiro foto de todo mundo. No primeiro dia de aula, de qualquer forma, eu já tiro foto de todo mundo. Quem não tem, eu já uso essa. E eu coloco uma lista das crianças ali. E aí, eu uso as fichas de matrícula para me ajudar. Tá? Então, na minha porta, assim, na minha portinha, né, bem fácil, tem ali a fotinho das crianças com o nome delas para me ajudar nesse processo de memorização, tá? Funciona para mim. Mas vou contar que eu me esforço bastante para lembrar dos 35 nesse período pequeno aí de tempo, tá? Se alguém tiver alguma outra estratégia, né, além do crachá, que já é o que a maioria faz, pode colocar nos comentários também, não tem problema, tá? Se vocês usam alguma outra estratégia para conseguir identificar as crianças, né, principalmente aquelas que a gente ainda não conhece nesse período inicial aqui, coloquem nos comentários para a gente. Vamos ver se sai mais alguma coisa. Então, eu gosto do uso da agenda, tem uma listinha lá com o nome e a fotinho de todo mundo, tá? Fotos das crianças é uma coisa que a gente pode usar e abusar o tempo inteiro, tá? Ajudante do dia pode ter foto, aniversariante pode ter foto, nas próprias agendas a gente pode colocar foto, tá? Ah, e a minha unidade não tem impressora, é um trabalhão para a gente conseguir imprimir alguma coisa, na minha também. Geralmente, eu peço para que as famílias coloquem uma fotinho da criança que elas tenham ali, né, uma foto da criança que elas tenham impressa, ou na capa ou na contracapa. Geralmente as famílias colocam também, tá? Realmente eu não tenho problema com isso. Sempre tem dado bom, pelo menos até agora, né? Tem dado bom. Daqui para frente eu não sei. Tá? Que mais, meninas? Tá tudo bem por aí? Tem alguma coisa que vocês esperavam encontrar aqui hoje que vocês não encontraram? Tem alguma coisa que vocês vieram na expectativa para aula? Nossa, hoje eu vou resolver esse problema. E não resolveram? Mandem para mim no chat. Enquanto vocês vão escrevendo, vou lembrar vocês que amanhã, começa o nosso curso gratuito Ressignificando a Educação Infantil. Vou mostrar para vocês em 7 dias, que dá para a gente trabalhar com as crianças
sem precisar sofrer. E quando eu falo sem precisar sofrer, é no sentido de vir para casa e ainda trazer as crianças junto. Teve uma época da minha vida que eu vinha para casa e os 35 vinham comigo. Quando eu acumulava, vinha os 70 comigo. Era bem difícil, tá? E aí eu vou dar um spoiler para vocês. Nem o pessoal do grupo sabe ainda, tá? Tem um grupo do curso gratuito que é diferente do grupo das aulas semanais, tá? São 2 grupos diferentes. O grupo do curso gratuito, eu estou mandando lá só coisas do curso gratuito. E aí eu vou contar para vocês quais serão as nossas aulas, o que a gente vai ter durante esses dias. Deixa eu abrir aqui. Então, amanhã, que é dia 6/1, a gente vai descobrir como que a pauta de observação pode tornar os seus registros mais potentes. Eu vou ensinar para vocês sobre pauta de observação. No sábado, dia 7, 8 da manhã, sábado, dia 7, 8 da manhã, checklist do que você precisa considerar na hora de elaborar um portfólio de educação infantil, tá? Dia 8, o planejamento a partir das demandas das crianças não é impossível. Vou mostrar para vocês como que a gente faz o planejamento a partir do que as crianças trazem no domingo, dia 8. No dia 9, você não sabia, até hoje, o verdadeiro significado do brincar para as crianças pequenas. Então, por que o nosso trabalho na educação infantil, ele precisa ter como base o brincar? Por que isso acontece? A gente sabe que o brincar é importante, a gente sabe que precisa estar nas nossas práticas, mas por que ele é importante? O que tem por trás desse brincar? Vou contar para vocês no dia 9. No dia 10, vou contar para vocês 3 estratégias de organização dos registros semestrais, tá? Vai ser bem parecida com a nossa aula do dia 29, mas não vai ser igual. Vai ser parecida, mas não vai ser igual. No dia 11, tudo que você precisa saber sobre relatórios para nunca mais precisar de um modelo. Quem perdeu a nossa primeira aula, que foi sobre relatórios, não pode perder a aula do dia 11, porque eu vou falar de novo tudo que eu falei lá na nossa primeira aula, tá? E no dia 12, a gente vai fazer um resumão da semana, um resumão de tudo que a gente conversou nesses 7 dias, e eu vou abrir a oportunidade de vocês continuarem esses estudos comigo, que é a mentoria professora de excelência, tá bom? Então, tudo isso no curso gratuito. Como é que eu faço para me inscrever, Cris? O link está lá no meu perfil. Lá no meu perfil tem um link para vocês entrarem no grupo. É só entrar no grupo que eu vou mandar tudo lá depois. Beleza? Tudo bem? Todo mundo que está aqui já está inscrito? Ó, tem pros aqui que eu sei que já estão inscritas, que já me sinalizaram lá no direct, que vem conversando comigo, que eu sei que já estão lá no grupo. As outras, eu ainda não sei. Tá todo mundo lá já? Todo mundo empolgado? Maravilhosas. Pros, vi que vocês não mandaram dúvidas, né? Vi que tá tudo bem por aí. Então, a gente vai finalizar a aula de hoje e nós temos PDF, tá? Nós temos PDF, como toda aula. E aí, o nosso PDF de hoje, eu vou fazer diferente, tá? Como eu estou nos preparativos do curso gratuito, hoje não tem post. Hoje eu vou fazer um story, depois que a gente acabar aqui, eu vou fazer um story e vocês vão me responder o story, tá? Vocês vão colocar para mim lá no story como é que eu ajudei vocês na aula de hoje. Qual foi a virada de chave da aula de hoje, beleza? E aí, hoje não tem palavra secreta, porque vocês vão responder o story, né? Quem respondeu o story, eu sei que estava aqui, tá bom? Então, vou fazer um story depois da aula e vocês colocam lá como é que eu ajudei vocês na aula de hoje. E aí, amanhã eu respondo todo mundo com o PDF da aula, tá bom? Certo? Combinado? Então, se tá tudo bem, né? Se tá tudo ok, a gente finaliza a aula de hoje e eu espero todo mundo amanhã na primeira aula do curso gratuito Ressignificando a Educação Infantil, para a gente conversar sobre pauta de observação, certo? Certo, meninas? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo e eu espero vocês amanhã. Tchau!